Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um episódio do Pode Florescer. Eu fico sempre muito feliz em saber que vocês estão aí acompanhando os episódios, que os episódios estão sendo úteis para o crescimento, para o desenvolvimento de vocês. Fiquem sempre por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, corre lá agora para não esquecer. Se inscreva, ative o sininho para você receber o recado de quando tiver vídeo novo. Fique aqui com a gente, tá bom? Eu estou aqui hoje muito bem acompanhada com uma mulher maravilhosa. Vocês nem imaginam quem está aqui hoje, gente. Estão vendo essa delícia aqui? E todas as outras que toda vez que a gente tem um episódio vocês acompanham? Exatamente. Estou aqui hoje com Paloma Travasso, a dona idealizadora desse projeto maravilhoso, a Travasso Doces Artesanais. Hoje a dona do pedaço vai apresentar para vocês o bolo que ela trouxe hoje. Vocês vão conhecer um pouquinho da história de Paloma e com certeza vão se inspirar com tudo o que ela vai trazer aqui pra gente hoje. Paloma, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje para, assim, de maneira generosa, contar um pouquinho pra gente da sua história. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho, partilhar com vocês um pouquinho da minha história. Maravilha, muito bom. Antes da gente dar sequência aqui ao nosso bate-papo, eu vou fazer aquele momento que eu amo fazer, que é o momento de agradecimento aos meus parceiros, aos patrocinadores. Eu sei que para quem está assistindo, às vezes fica um pouquinho maçante, mas não fiquem chateados, se inspirem, né? Olhando aqui, pegando o contato, anotando, pode ser que um dia vocês precisem dos contatos dessas pessoas abençoadas que acreditaram nesse projeto e me auxiliam na minha jornada aqui. O primeiro patrocinador é o Estúdio Realize, que é esse estúdio onde a gente está. Hoje já cheguei aqui vendo um monte de coisa nova, microfones novos, os quadros nas paredes, tá vendo? Esses quadros, Patrícia acabou de me dizer que eu posso depois colocar a logo do meu podcast aqui para melhorar a divulgação. Tem várias coisas novas aqui no ambiente, eles estão sempre tentando inovar, melhorar. É um estúdio comprometido com o propósito deles, então se você tem um projeto digital e ainda não colocou em prática, corre para cá, né, Patrícia? Vem gravar aqui no Estúdio Realize, você vai ser muito bem assistido. Michele esteve aqui comigo no episódio passado, essa mulher maravilhosa. Michele é especialista em vendas, especialmente em vendas pelo WhatsApp, ela é muito poderosa nisso, né Paloma? Uhum, ela dá aula lá, é minha parceira lá no Projeto Florescer. Ela saca muito dos processos de vendas, né? A gente conversou muito aqui semana passada. Inclusive, se você não assistiu o episódio, corre lá, tá no YouTube, no nosso canal. Ela trouxe várias dicas e ela tem treinamento para individualmente, né? Treinamento para empresas. Se você precisa aprender um pouco sobre vendas, procure Michele Combat. Tem os contatos dela ali. Só procurar ela no Instagram também, Michele Combat, lá no Instagram, que vocês vão acessar o trabalho dela. É uma mulher muito maravilhosa. Esta que está aqui comigo hoje, Paloma Travasso, Doces Artesanais. Essa mulher maravilhosa que começou do zero e hoje tem uma empresa potente, uma empresa que abrange muitas pessoas aqui na nossa cidade. A gente está em Nova Friburgo, então para você que está em casa, se você tem uma celebração em vista aí, aniversário, casamento, né? Você faz para casamento também, né? Também. Aniversário de casamento, ou quer comer um bolo delicioso, independente de ser um momento de celebração, contrate Travasso Doces Artesanais, você não vai se arrepender. Por último, temos aqui a Dirija Segura. Gente, quantas pessoas são habilitadas? Paloma, você não tem noção de quantas pessoas são habilitadas e não dirigem. Tem a carteira de habilitação, mas usam como se fosse um documento de identificação. Uhum. Chega para uma consulta médica, me dá a sua identidade. A pessoa dá a carteira de habilitação. Mas a carteira de habilitação tem o seu propósito, não é para servir de documento de identificação, né? É para você ter autonomia no trânsito. Ela é a sua autorização para você ir e vir
ir aos lugares que você deseja, aos lugares que você precisa, com autonomia, com segurança. Mas, assim, a gente vê muitas pessoas que têm habilitação, mas elas andam de ônibus, andam de 99 e frustradas, porque, claro, tá ali com um documento que autoriza ela pegar o carro na garagem e ir para onde precisa, mas ainda não tem essa autonomia. Esse é o motivo da Dirige existir. Esse é o nosso propósito. Ajudar você a alcançar autonomia e segurança no trânsito. Então, se você ainda não é habilitada, ou melhor, se você é habilitada e não dirige com autonomia, por causa do medo, da insegurança, procura a Dirija, tem os nossos contatos ali. Inclusive, agora com essas mudanças todas que o governo federal propôs, né, com relação a tirar a habilitação, daqui a pouquinho a Dirija vai trabalhar com primeira habilitação também. Ainda não estamos trabalhando, mas não vai demorar. Acompanha aí, tá bom? Gente, que alegria! Que momento maravilhoso estar aqui com você, Paloma. Estou muito feliz com o convite. Imensamente feliz de estar aqui também. Paloma foi minha aluna lá no Projeto Florescer. Eu sempre falo do Projeto Florescer aqui. Quem não assistiu o primeiro episódio não entende do que eu estou falando. Mas depois, se você quiser saber na íntegra o que é o Florescer, como ele começou, qual que é o propósito dele, assistam o primeiro episódio, o episódio com as senhoritas Churros. Mas o Florescer é um projeto, assim, resumidamente, é um projeto que eu desenvolvi para ajudar mulheres empreendedoras ou mulheres que desejam empreender. As que já empreendem, eu ajudo a potencializar o negócio delas. E as que ainda não empreendem, eu ajudo elas a começarem um negócio do zero e, a partir disso, a partir do desenvolvimento das habilidades que elas já têm, transformar isso num negócio rentável que possa trazer autonomia financeira. Quando Paloma chegou no Florescer, ela já tinha iniciado o negócio dela. Então, ela foi para potencializar. Inclusive, a gente conversou sobre isso na entrevista, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi o início de tudo. E aí, daqui a pouco, a gente vai chegar lá no Florescer e vocês vão entendendo um pouquinho melhor como o Florescer funciona. Paloma, como é que foi o seu início? Você estava, assim, um dia em casa e deu um estalo? Como é que foi? Conte isso pra gente. Essa vontade de ter o meu próprio negócio vem desde a adolescência. Eu sempre gostei muito da minha independência. Eu nunca gostei de pedir dinheiro aos meus avós, porque eu fui criada pelos meus avós. Eu sempre quis a minha autonomia. Então, eu sempre fazia alguma coisa ou outra pro pessoal da escola, né? Sim. Que a mãe tinha alguma empresa, alguma coisa. E aí, veio surgindo, aí eu fiz meus 18 anos, comecei a trabalhar, né, pras empresas. E então, aí que isso ficou mais forte dentro de mim, que eu não queria aquilo pra mim. Você tinha um emprego formal, de carteira assinada? Tinha. Trabalhei em alguns lugares, outros como freelance, como extra. E cada vez que eu passava, eu falava, se fosse eu ia fazer assim. Se fosse eu ia fazer assim. E eu ficava naquilo na minha cabeça, né? Falei, vai chegar meu dia. E aí disso, de indas e vindas, eu não queria mais trabalhar de carteira assinada como CLT para ninguém. E então eu comecei a trabalhar com facção com a minha mãe. Porque lá atrás eu tinha feito um curso de costura, mesmo que eu não gostasse, fiz. Então, comecei a trabalhar com a minha mãe com facção. E fiquei um bom tempo, acho que eu fiquei coisa de 3 anos com ela, alguma coisa do tipo. Até que chegou um dia que serviço de facção é meio incerto às vezes, né? E nisso eu tava demorando a mandar serviço, eu não tava conseguindo fazer o dinheiro que eu precisava. E eu tava para fazer uma pequena cirurgia, que era retirada do siso. E eu falei, olha, não me manda serviço essa semana, porque eu vou fazer uma pequena cirurgia. Na semana que vem eu te falo, porque eu vou saber do dentista quando eu posso voltar a trabalhar. E assim foi. Eu terminei meu serviço na quarta-feira eu não trabalhei mais. Quinta-feira eu fiz essa pequena cirurgia. E sábado eu falei, é agora. Eu já tinha comprado algumas coisas, mas estava lá no armário. Eu falei, vó, é agora. Agora o quê? Vou começar a fazer? O que você vai fazer? Trufa. Legal. Você sabe fazer? Não. A gente aprende. Foi pela internet? Fui pela internet. Eu olhei mais ou menos a pessoa fazendo ali. Eu falei, eu não quero fazer assim não, tá muito grosso. Pra comer chocolate eu como barra. E aí eu fui fazendo, consegui desenvolver, né? A minha trufa, uma casca super fininha, bem recheada. E eu comecei com elas. Comecei com uma bolsa emprestada, né? Que foi da minha mãe. Uma bolsa mega chamativa de flamingo, que eu odiava aquilo. Porque chamava muita atenção.
Mas o que acontece? Eu só conseguia carregar 20, 25 unidades na bolsa. E por ela ser mole, quebrava. Mas eu nunca desisti, né? Tipo assim, eu vendia as 20, às vezes 5 quebrava, eu voltava para casa, eu comia. Meio triste, né? Porque eram 5 ali perdidas, né? Tecnicamente. Mas eu falei, não vou desistir, uma hora vai. Tá vendendo. Deixa eu dizer uma coisa, te interromper rápido para dizer algo que eu acho que é muito importante para nós aqui que somos empreendedoras e também para quem está em casa. Você disse assim: eu comecei com uma bolsa emprestada que eu não gostava por causa da estampa, era muito chamativa, mas eu comecei. O que eu quero pontuar nesse momento? Às vezes a gente não realiza algo grandioso porque a gente não começa do ponto que a gente está. A gente quer começar já com tudo muito estruturado, com tudo pronto, com as coisas todas perfeitas, né? Como se a gente ficasse esperando o momento ideal para começar. Sempre que a gente se trava nessa etapa, geralmente a gente não começa, porque o momento ideal nunca vai chegar. O que eu quero trazer aqui é que é possível começar com o que você tem. Paloma começou com uma bolsa que não era a que ela queria, mas era a que ela tinha. E ela começou, daqui a pouco vocês vão ver a evolução disso. Mas era só isso que eu queria pontuar. Comece com o que você tem, do jeito que você pode. Não fica dando desculpa, achando que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Claro, minimamente, a gente precisa ter uma organização para começar algo. Mas não precisa ser nada extraordinário e nem precisa ser o ideal. Começa com o que você tem e a jornada vai trazendo o resto, não é isso, Paloma? Sim, perfeitamente. E aí você começou a vender as trufas nessa bolsa? Eu nunca tinha... Na verdade, eu tinha vendido lá em 2016, quando até, na época, teve uma crise, muitas pessoas foram mandadas embora. Uhum. Uma delas fui eu até vendi algumas coisas na rua. Nunca tinha vendido, foi a primeira vez, mas foi anos depois eu voltar. Aí eu me parei assim, agora. Eu vou ter que ir de porta em porta, nas lojas, na rua, abordar as pessoas e mostrar o meu trabalho, né? Porque até então eu tinha começado para sair, né? Ter meu próprio negócio, mas eu estava fazendo um curso de manicure, né? De unhas tradicionais, e eu estava fazendo, não tinha logo, não tinha nome, não tinha nada, Andréia. Simplesmente eu estava fazendo, obviamente, para trazer a renda para dentro de casa, mas também para me ajudar a comprar os materiais para exercer minha profissão de manicure. Então, o propósito era outro. Era outro, não era os doces. Não era os doces. Mas o propósito de trabalhar pra mim permaneceu. Sim. Aí eu fui indo, não desanimei, ficava às vezes desanimada por quebrar. Até que chegou um ponto que as pessoas olhavam assim na bolsinha e falavam, o que é aquilo ali, Paloma? Eu falava, não, aquela ali quebrou porque a casquinha é bem fina e tal. Não, eu quero assim mesmo. Aí eu, né, pra não ser injusta, fazia um preço diferenciado por ela estar rachada, quebrada. E eu comecei, o que era um empecilho, entre aspas, de voltar para casa com algumas quebradas devido à bolsa, eu comecei a vender até as quebradas. Porque gostaram tanto que isso já não foi empecilho. O meu empecilho começou a ser que já a bolsa não comportava mais a quantidade que eu vendia. Coisa linda. Aí eu falei, eu preciso de uma bolsa maior. E eu vou ter. E eu quero a bolsa assim, cacei. Acho que passou um mês, mais ou menos, eu comprei essa bolsa. Aí, tipo, de 20, 25, eu já tava carregando 50, 70, porque eu não devolvi a bolsa ainda não. Uhum. Continuei com ela, carregava um pouco menos para ver se não acontecia de nenhuma quebrar e permanecia com a outra que não quebrava nada. E aí eu fui vendendo, vendia tudo. Aí vendendo. Eu falei, eu preciso de outra bolsa agora. Aí nisso que eu comprei outra bolsa igual a essa, só mudei a cor, eu devolvi essa que me emprestaram. Aí eu fiquei com essas duas que não quebravam. Aí eu já tava levando, antes eu levava 20, 25 quebrando, eu passei a levar 70 mais ou menos. Aí eu diminuí pra outra não quebrar. Disso que eu devolvi e comprei outra igual, eu já tava vendo na margem de 120. 120 trufas pra rua. Pra rua. E vendia assim, em 1 hora. Eu chegava, já tinha gente certa também, né? Que gostava. Passa aqui. Entregar. Exatamente. E aí eu fui um tempo assim, né? Trufa. E aí o pessoal começou. Ah, Paloma, você não faz isso? Ah, Paloma, você não faz aquilo? E eu, não, gente, isso aqui é um propósito pra eu começar a fazer unha e tal. Só que aí conforme eu fui vendendo e fui fazendo, eu me apaixonei. Muito mais pelos doces do que pela área da estética e da manicure, né? Legal. E aí eu resolvi trocar.
Aí que criei o nome, que já não tive dúvidas, né? Que Travasso é o meu sobrenome. E criei o nome, criei Instagram e fui criando. No início, eu criei tudo. A logo, tudo eu que criei. E pra mim eu gostei, né? Do que eu fiz. E fui indo, aí comecei a adesivar os produtos, ter nome, fabricação, validade, rede social. Ainda não tinha um número fixo pra empresa. Mas aí fui indo, aí eu falei, as bolsas já não estão dando, eu preciso de uma bolsa maior. E aí fui indo, caminhando, um pedia uma coisa, outro pedia outra. Aí, finalmente, eu consegui essa bolsa maior. Então, eu fiquei com a bolsa maior e as menores. E aí, eu comecei. E você carregava isso tudo? Isso tudo. Gente. Tinha vezes que eu saía de casa meio tortinha, assim, ó, de tanto peso. Mas eu falei, eu vou chegar lá, eu preciso conseguir carregar isso aqui. Porque aquilo que eu carregava, que eu saía, assim, torta de tanto peso, não dava. Não dava. Não dava nem para metade das pessoas. Né? Então, eu sempre tentei atingir o máximo de pessoas possíveis e seguir atendendo quem já comprava sempre comigo. Sim. E disso, eu consegui a outra bolsa e fui indo. Aí, um cliente foi pedindo uma coisa, foi pedindo outra. Aí, eu parei com as trufas. Assim, só com as trufas, né? Eu migrei da trufa, eu fazia trufa e brownie. Aí, fiquei trufa e brownie um tempo. Aí, depois fui trufa e brownie cone. Fiquei um tempo. Aí, daqui a pouco do cone entrou pavê. Foi agregando produto. Foi agregando produto. E era uma loucura. Porque a carga de produção era gigantesca. Imagina. Porque cada produto é um. Cada embalagem é um. O tempo de preparação é um. Recheios diferentes. Sim. E eu gostava dessa variedade também de recheios. Gosto até hoje, confesso. Mas era muito produto para eu fazer tudo sozinha. E ainda, além de produzir, eu ia pra rua vender. Eu que atendia os clientes, eu que fazia tudo. Então, tava ficando muito maçante. E cansativo, né, Muito, eu ficava estressada. Tinha dias que eu ficava muito estressada. Isso é outra coisa importante também da gente sinalizar, porque o pequeno empreendedor, quando ele começa, geralmente, a Michelle até chamou na semana passada de eu presa. Sim. É uma expressão muito conhecida, né, no mundo do empreendedorismo, para o empreendedor ou para a empreendedora que começa sozinho, porque aí ele tem que fazer tudo. Eu me lembro, quando eu comecei no consultório, eu era psicóloga, eu era secretária. A secretária eu ainda sou, porque eu gosto de tratar direto com o meu paciente. Mas eu era faxineira, eu fazia tudo. Só que, e no início é assim mesmo. Tá tudo bem. E aí tá tudo bem, porque você tá ali começando, precisa estruturar. Às vezes, se a gente tem dinheiro para investir e já começar contratando, maravilha. Mas se não tem e se precipita, às vezes a empresa ela entra em falência antes de começar. Mas geralmente, para quem começa pequeno, é assim, você faz tudo dentro da empresa. Mas a nossa visão precisa estar sempre aberta para o crescimento. Porque a hora que a coisa começa a evoluir, a gente pode começar a terceirizar algumas coisas. Por quê? Para a gente manter a nossa saúde. Eu tenho falado muito em empreendedorismo sustentável, né? Hoje de manhã meu filho perguntou assim, mãe, o que é isso? Empreendedorismo sustentável. Eu expliquei para ele. Empreendedorismo sustentável é aquela forma de empreender que não custa a sua saúde, que não custa a sua família, que não custa as coisas que não têm preço para a gente. E aí, nesse processo de crescimento, a gente que empreende e que gosta de empreender precisa estar muito atento a isso, porque senão a gente entra naquela roda viva e não separa mais tempo para descansar, para estar com as pessoas que a gente ama. Aí começa a perder saúde física, mental. Isso é muito importante. Então, tem o momento, o período, né, que a gente vai ficar super sobrecarregada? Tem, mas aí a gente precisa ir ajustando isso. Eu lembro que você fez esse ajuste, porque quando você chegou no Florescer, você não tinha um dia de folga. Depois você vai falar sobre isso. E é necessário a gente se abrir para... Inclusive, quando começa a surgir a necessidade de contratar alguém, de aumentar o espaço, de fazer algumas mudanças de expansão, significa que o seu negócio está crescendo. Isso é ótimo, né? Não, a gente não precisa se fechar para isso. E não querer carregar a empresa nas costas, sozinha. A gente já vem conversando sobre isso, né? Sobre essa necessidade, porque está crescendo e é isso. Esse é o caminho da evolução. E aí você saía para vender com aquela
quantidade toda de bolsas? Vendia tudo, graças a Deus, como sempre. Mas tinha o dia que você voltava para casa lá no começo? Porque depois você já fez uma clientela, já ficou mais fácil. Mas e no comecinho? Tinha dia que você voltava para casa com alguma coisa, aí dava aquela vontade de chorar? Como é que foi isso? Bem lá no começo, não. Até que eu vendia muito bem, bem rápido. No começo? No começo, que era só trufa. Uhum. Aí depois eu fui agregando. Trufa e brownie, cone, fui agregando. Aí, você faz salgado também? Porque, tipo assim, na cozinha, né? Eu até sou suspeita pra falar, mas a gente faz um pouquinho de tudo, mas a questão não é essa. Né? Você tem que se especializar em algo. E isso eu aprendi no Florescer, daqui a pouco eu vou contar um pouco sobre. Mas na hora eu fiz. Faço. Aí cheguei a fazer depois, né? Além de vários doces, cheguei a entrar com empadão, com quiche, com torta salgada. E eu ia. E você fazia isso tudo? Minha avó me ajudava. Minha avó me ajudou demais nesse começo. Ainda me ajuda até hoje, mas aquele começo ali foi crucial. Mas às vezes ela não podia estar comigo. E tinha vezes que eu tava tão cansada, porque eu tava com sono, eu não tinha pausa. E além de produzir aquela quantidade vasta de produtos, tinha que precificar, aí vinha o adesivo, sabor, fabricação. Eu tenho uma escada lá em casa, aquela escada... eu vivia sentando, gente, sério. Vivia sentando e às vezes, tipo, já chorei muito. Liguei pra minha avó de madrugada chorando, falei, vó, não dá mais. Vou desistir. O quê, Paulo? Desistir de quê? O que você tá falando? A luta do empreendedor, não é só flores não, gente. Eu vou desistir. Mas, Paloma, o que tá acontecendo? Eu tô cansada, eu tô com sono, eu ainda tenho que amanhã, nem terminei, eu tenho que amanhã não, hoje, descer pra rua, vender tudo, eu não sei o quê. Paloma, respira, calma. E eu chorava. Aquela escada era meu consolo, junto no telefone. Mas aí daqui a pouco minha avó falava, ou às vezes, né, quando tava muito assim, às vezes tarde, eu nem ligava. Aí eu falava assim, Senhor, eu tenho que continuar. Não posso desistir agora. Onde eu cheguei, eu sei que eu tô cansada. Eu sei que eu tô, assim, deixa eu chorar. E muitas vezes, gente, fiz o doce chorando, mas não é aquele choro, assim, de não estar gostando do que tá fazendo e tal. Era um choro de cansaço, de sobrecarga, de muita coisa pra fazer. E eu ia pra rua, com um sorriso no rosto, atendia todo mundo. Quem me conhece ou vai conhecer, sabe como eu sou, né? Eu adoro conversar, adoro saber dos clientes, o que eles estão achando e tudo. Sou bem participativa até da vida deles, assim. E assim foi. Só que aí continuava. Paloma, eu quero tal coisa. Paloma. E eu ia fazendo, e eu já não aguentava mais aquele monte de produto e aquela coisa de não falar não. Porque aquele medo, aquele receio de eu tô começando, eu tenho que fazer pra conseguir atender e tal, porque senão e aí se eu não fizer? Sabe? Aquele medo de quem tá começando, começou com a cara, a coragem. E vamos que vamos. Até então, que um belo dia eu tava vendendo na rua, inclusive nesse dia, eu levei minha mãe junto comigo pra vender. Falei, mãe, você não quer fazer um freelance pra mim, não? Você vai junto comigo e tal? Ela falou, vamos. Ela falou, a gente vai pra onde? Eu falei, vamos pra Conselheiro. Fomos. Estamos andando, a rua entra, sai. Chegando ali perto da entrada de Santo André. Passou um casal, aí minha mãe, vai abordar? Aí eu falei assim, não vou abordar, não. Aí a gente foi lá na frente, nisso a gente voltou. Aí esse moço entrou, né? Acho que era uma igreja. E do outro lado da rua, eu não sabia, não prestei atenção nessa parte, era a esposa dele sentada no carro. Eu falei, vamos naquela moça ali. Mas por quê? Eu falei, não, vamos ali. Atravessamos, abordamos, né? Com toda a educação, simpatia. E ali eu conheci a Prisciele, né? Que também fez parte do projeto Florescer. Foi. E aí ela me mostrou, me contou sobre o projeto. Falou, é pra vocês têm que conhecer. E eu falei assim, sabe, de início? Sei não. Sabe, mas escutei tudo. Ela falava, vai, isso aqui. Eu falava, sei não. Mas aí vendia, ela gostou, a gente trocou, né, ideias ali e tal. E aí eu salvei o contato dela e tal, e passou um tempo. Aí nessas tantas coisas que eu ainda fazia faxina com a minha mãe, gente. Além disso tudo. Ainda tinha faxina com a minha mãe. Aí nesse belo dia da faxina, meu telefone toca. Era a Andréia, que eu ainda não conhecia. Aí eu, respondi a Andréia, fui no impulso, assim, fiz a inscrição, posso.
Aí minha mãe tava no banheiro, eu falei assim, mãe, vê aí, vê no telefone que a moça tá mandando mensagem. Que moça, André, que não sei o quê. Prisciele me mandou o contato de vocês. Aí ela ainda tinha até mandado mensagem, vai agora, porque senão você vai perder, a inscrição vai até hoje, que não sei o quê. Aí eu fiquei assim na casa da pessoa, e agora? Pra onde eu vou, que não sei o quê? Ah, vou me inscrever, vamos ver o que vai dar quando chegar lá. Aí minha mãe também se inscreveu e tal. Aí chegou o belo dia de ir lá, né, na Andréia, pra gente saber que projeto era esse. E aí, chegando lá, conversa vai, conversa vem, a gente, né, preencheu tipo um formulário. E a gente conheceu essa pessoa maravilhosa. E aí minha mãe contou, né, que ela tava lá, né, tentando, começando. E aí eu tô escutando, conversa vai, e eu tô assim, gente, eu não vou entrar nisso. Porque eu só tô vendo gente que tá começando, gente que não sabe o que vai fazer, eu já tô. Aí tá, mas eu falei, não, vou ficar, vamos ver o que ela tem pra dizer pra mim. Aí falei, André, então, eu já tenho um negócio, tem tanto tempo, eu faço isso, isso e isso. Aí ela falou, Paloma, então, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Eu falei, pronto, acabou. Acabou, tô fora, minha mãe vai entrar, eu não vou entrar nesse projeto. Poxa, eu queria tanto. Sabe, no início eu fiquei meio assim, mas agora, sabe, só de ter chegado aqui, ter conversado, eu falei, eu quero, mas eu não vou entrar. Acabou pra mim. Aí ela falou, não, calma. A gente vai dar um jeito. Eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. Porque isso é algo novo que você tá trazendo pra mim, Sim. mas não é impossível. É porque até ali, o Florescer era só para quem ia começar um negócio do zero. Eu não tinha pego ainda alguém que já tinha um negócio rodando para potencializar. Aí eu falei, será que eu vou conseguir entregar o que ela está esperando encontrar aqui? Essa era a minha preocupação. Mas aí eu fiz a proposta, você me ensina, eu te ensino, combinado? Ela topou e foi. E aí? Aí nisso, né, que a gente começou lá, o projeto, né, as aulas, digamos assim, eram as quartas, a gente começou aí e a gente aprendeu muita coisa, assim, gente, é um projeto maravilhoso, riquíssimo em conteúdo que eu acho não, tenho certeza, que até você pagando, você não tem o que a André te entrega ali. Porque não é só um contato ali, vamos dizer, de professor e aluna, vai muito além disso. Ela pega na sua mão mesmo, ela puxa a sua orelha mesmo. E chegou um momento que ela falou, peraí, mas você faz isso tudo? Eu falei, faço. Como que você consegue? Não sei. Mas eu faço. E ainda faço faxina. Ela falou, o quê? Eu falei, faço faxina ainda. Faço um monte de coisa. E às vezes, ainda na hora vaga, quando minha mãe precisava, eu ainda me despencava e ia ajudar ela na facção, para poder entregar o serviço. Então eu falava assim, é Deus que me sustenta de pé para eu aguentar isso tudo, porque nem eu sei até hoje como eu fiz tudo isso. Aguentei tanta coisa, porque às vezes para quem vê de fora, não conhece totalmente, ou não vive aquilo ali, fala, me vê indo embora 2 horas, 1 hora, ou acabou de chegar, meia hora, já tá indo embora. Queria isso pra mim. Gente, eu vou te falar, às vezes você quer, e vou te falar que pode querer mesmo, porque é lindo demais. Empreender, você vê os resultados, você vê a sua empresa crescendo, você fala, caraca, eu que fiz aquilo ali. Muito bom. É maravilhoso. Mas você não sabe o quanta coisa eu tive que abrir mão, quantas vezes, quantas noites eu passei em claro para levar o doce. E tanta gente pediu. E essa diversidade de produtos que você produzia te trazia uma sobrecarga muito grande. Sim. E aí lá no Florescer você tomou uma decisão importante. Sim, a Andréia me explicou que o problema não é a sua empresa ter vários produtos. Mas quando você começa, você tem que ser especialista em alguma coisa. Até porque quem trabalha demais não tem tempo para fazer dinheiro. Menina! E era exatamente isso. Quando ela estava me explicando isso, Paloma, você tem que escolher 3 produtos. E aquilo me doeu na alma. Porque além de vender na rua, eu fazia festa. Eu fazia bolo, eu fazia trufa, eu fazia docinho. Eu tinha kit festa completo com bebida. Sabe? Então, eu falei, Andréia, 3? A proposta inicial era 1, né? É. Aí ela ficou muito triste. Eu falei, tá bom, ok. 3 no máximo. Ela tinha uns 30? Por aí, muito mais. E cada hora que alguém pedia, eu vinha com outro, né? Sim. Mas, tipo assim, eu falei, tá. Doeu ali na alma na hora. Eu falei, tá, tem que fazer. Eu tô aqui pra isso, então vamos fazer. Só que eu falei, então, eu tenho um pedido de kit festa
já tá certo. Ela falou, não, você faz ele, só que aí você faz e não vai fazer mais. Aí eu falei, tá. Sendo que tinha outras encomendas naquele dia. E sabe aquela coisa de você trabalhar tanto, tanto, mas com louvor, com qualidade, com carinho, com amor, mas você não ter tempo nem pra você olhar, admirar o que você fez? Era eu. Eu não tinha tempo de fazer dinheiro, realmente, de fato. Eu não tinha tempo de cuidar da rede social, não tinha tempo de fazer conteúdo, porque eu sempre tava assoberbadíssima, muito cansada. E aí, nesse dia que eu falei, não, ponto final, não vou fazer mais. É o último, já tá encomendado. Eu lembro que eu parei, era de madrugada, porque era bolo, era docinho, era um kit festa, né? Razoável, ainda tinha outras coisas pra fazer, doce de rua, então eu tava, acho que era 2, 3 horas da manhã, e eu tava lá. Aí eu finalmente acabei, e aí eu sentei, eu lembro que eu sentei na cadeira da cozinha, e eu botei assim, a mão assim, e eu comecei a olhar o bolo, tá? E eu comecei a chorar, Andréia. Mas não foi assim um choro de tristeza, sabe? Foi, caraca, eu fiz isso. Foi depois de 1 ano e pouco que eu consegui parar e olhar com amor, tipo assim, olhar isso aqui e falar, caraca, eu fiz isso. Apreciar, né? Apreciar, exatamente. Que eu fiz aquilo, que a trancos a barrancos, eu tava ali, olha onde eu cheguei e olha a quantidade de coisas que eu estava fazendo. Tipo assim, não em termos de quantidade, mas a beleza do produto, a qualidade do produto, porque até então eu não tinha curso. Eu aprendi olhando. Então, ver isso, parar, conseguir analisar o que eu estava entregando para o meu cliente, como se eu estivesse fazendo para mim, e aquela leve despedida, né? Porque eu falei, não é um adeus, até, quem sabe, é um até breve. Foi assim, chorei muito. Chorei muito, mas foi maravilhoso. E disso, eu falei, Andréia, e agora? Como que eu vou anunciar que eu não faço mais isso, que eu não faço mais aquilo? Ah, você anuncia, faz um post, aparece no vídeo falando. Tá, eu vou me preparar, porque até então, também para aparecer na rede social, de stories e tudo mais, falei, Andréia, não é comigo. Eu sou assim, pra frente, extrovertida, tudo, mas pra falar numa câmera, eu travo. Ela falou, não é possível. Eu falei assim, sério, mas eu vou trabalhar isso. Aí, eu tava tentando trabalhar isso dentro de mim pra eu aparecer e fazer o comunicado, nem precisou. Nisso que eu já fui mudando, tirando as coisas do cardápio, permanecendo com o que eu queria, que eram os bolos, né, de principal e brownie trufa, as pessoas começaram. Você se posicionou, né? As pessoas já começaram Diferente. a falar, Paloma, a confeiteira, o melhor bolo de Nova Friburgo, e não sei o quê. Eu falei, Andréia, eu nem falei nada, o pessoal já tá falando que eu faço bolo, os outros só sabem falar de bolo meu. Ela falou, tá vendo? Você nem precisou, assim, diretamente falar abertamente e as pessoas já sentiram a diferença. Sim. Por que que isso é importante? Eu sei que isso é duro. Foi duro para você, foi duro para Joyce, para Jéssica e para várias outras alunas aí. Que elas querem fazer muitas coisas e falar com muitas pessoas. Só que quem fala com todo mundo, na realidade, não fala profundamente com ninguém. Por isso que é importante, se você vai começar um negócio hoje, escolhe um produto ou um serviço e se especializa nisso. Seja a referência nisso. Toda vez que alguém precisar comprar bolos para uma celebração, casamento, aniversário, qualquer celebração, essa pessoa precisa lembrar de você. Agora, se você faz bolo, salgadinho, não sei o quê, se você faz 500 mil coisas, você não é referência em nada. Então, o risco de você permanecer pequena é muito grande. Quando você se especializa, quando você se posiciona como confeiteira de bolos, aí as pessoas vão começar a te enxergar diferente. A sensação que dá quando você se especializa, por isso vocês ficam tão desesperadas, é que você está perdendo. Sim. Você está perdendo alcance, que você está perdendo cliente, que o cliente vai pedir, você não vai ter. Tudo bem se o cliente pedir e você não tiver. Porque salgado você não faz. Porque, sei lá, pudim você não faz. Você trabalha com bolos, e aí trufas e brownie, né? Uhum. Que conversa ali com o seu produto principal, que é o bolo. Quando ela se posicionou, gente, ela não precisou nem falar. Foi só o comportamento E eu fiquei que chocada. começou a mostrar para o cliente o caminho. Você educou os seus clientes. E esse é o desafio do empreendedor.
O empreendedor que é direcionado pelo cliente, é o cliente que vai dizer para onde ele vai, o que ele vai fazer. É óbvio que escutar o cliente é muito importante, mas precisa ser uma escuta seletiva. É uma escuta para você melhorar aquilo que você decidiu fazer. Aí é diferente. Quando o cliente fala assim, Paloma, esse bolo hoje estava com recheio assim, assim, não estava muito legal. Melhora nisso aqui, aí isso te ajuda a crescer, a evoluir. É construtivo. Agora, se você escuta o cliente, porque o cliente ele só quer. Agora, quem vai dar esse direcionamento para o seu negócio é você, não é o cliente. Aí você educa ele, você mostra para ele, olha, com pudim eu não trabalho, mas eu tenho trufas daquele sabor. E ele vai aprendendo. Foi assim que aconteceu, né? Foi, exatamente. Eu me lembro que quando Paloma chegou, ela vendia 2 bolos por mês, né? Às vezes nenhum. Sim. Foi o que você me trouxe. Era mais nenhum do que 1 ou 2. Teve um mês que novembro, ela começou o curso em julho. Em agosto. Em agosto. Em novembro, você vendeu quantos bolos naquele mês? Eu fiquei, assim, espantadíssima. Aplicando tudo que ela ensina, enxugando o cardápio e tudo. Chegou novembro, acho que novembro tem 30 dias. 30. De 30 dias, 15 eu fiz festas e as 15 festas tinham bolo. Olha isso. Eu quase não fui pra rua vender. Isso é muito maravilhoso. Foi muita festa, muita festa. E até hoje, tanto em festas quanto em vendas na rua, as pessoas estão pedindo sempre mais o bolo. Tem até uma outra que fala assim, Paloma, hoje tem trufa? Hoje não. Por quê? Eu faço, né, na verdade, uma seleção. Eu sempre procuro ver o que vocês estão pedindo, o que vocês estão querendo. E a maioria tá pedindo bolo. Então, hoje é bolo. Isso foi uma sacada também que você teve lá no curso. Porque você vendia o bolo, mas você só vendia o bolo inteiro para festa. Sim, nunca vendi o bolo na rua. Um dia a gente falou, Paloma, por que você não vende? Já pensou em vender fatias de bolo na rua? E aí você começou a vender e sucesso total, né? Sim. Claro, todo mundo adora um bom bolo. Aí eu comecei, vendia, além de recheado, padrão, bem recheado. Vendia às vezes com calda, sem calda, com uma decoração. E como é que tá o negócio hoje? Nosso tempo tá indo aqui, é uma pena, né? Porque tá tão bom. Falta pouquinho tempo pra gente encerrar. Como é que tá o negócio hoje? Você começou lá atrás, a ideia inicial nem era doces, era unha. Aí você começou com os doces e se descobriu ali naquele fazer. Depois eu quero até que você fale sobre o seu propósito, que é um propósito lindo, muito maravilhoso. Começou naquela luta toda fazendo outras coisas. Primeiro dentro do negócio, fazendo muitas coisas, muitos produtos. E além do que você fazia dentro da sua empresa, você trabalhava com outras coisas. Você não trabalha mais, né? Agora está ali focada só na empresa. Vivo inteiramente da minha empresa. E como é que tá hoje? Conta pra gente. Porque quem está em casa precisa saber que mesmo começando sem as condições ideais, você pode evoluir, crescer e chegar no momento atual, que é esse que você acabou de dizer. Eu vivo só da minha empresa. Isso é possível, gente. Vocês só precisam começar e dar sequência. Você falou um pouco aí do caminho, né, da jornada. Como é que está hoje? E eu queria que você dissesse também o que você acha que foi importante, o que você aprendeu no Florescer que foi importante para o seu crescimento. Então, hoje meu negócio tá cada vez Olha o sorriso. O sorriso já denuncia, crescendo, né? cada vez mais, graças a Deus. Amém. Eu agradeço primeiramente, claro, a Deus sempre, porque Ele que tem me sustentado de pé. Quando eu comecei, eu lembro que eu estava na minha cozinha e eu, né, conversando ali com Deus, eu chamei Ele para ser meu sócio e desde então eu sempre peço direção a Ele. Segredo do sucesso. Deus em primeiro lugar, sempre. E aquilo também que eu falo, sou muito grata. Todos os clientes, tem cliente que está comigo desde o começo, a gente vai fazer 2 anos. Né? Eu falo a gente muitas vezes porque eu tive pessoas essenciais nessa minha jornada, ainda continuo tendo. Minha avó, primeiramente, ela foi assim, continua sendo meu apoio em tudo. A Ravena, a Natália, o Ítalo, você, as meninas do Florescer também, a Jéssica, a Joyce. São, assim, muitos nomes, mas se sintam falados aqui. Vocês fazem parte dessa jornada, dessa caminhada, da história da Travasso. E espero ter vocês sempre comigo,
nessa caminhada cada vez mais. Eu venho conquistando muitas coisas também. E por ouvir, sabe? Você saber ouvir e botar em prática. Porque às vezes a gente quer fazer aquela coisa mirabolante e tal, não. O básico bem feito super funciona. É verdade. Às vezes você quebra a cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Não tá bonito, que não sei o quê. Gente, o básico bem feito funciona. Depois você vai aprimorando. Eu comecei a fazer bolos para festa com uma colher. Sabe? Óbvio, não saía tão lindo e também eu tava aprendendo ali sozinha, depois que veio os cursos. E aí eu fui comprando material, as espátulas. E agora, né, também entrou uma coisa que eu comprei que vai chegar, depois eu conto pra vocês. E foi também graças a vocês, graças ao nosso trabalho. Também conquistei um cooler, né, de rodinha, para poder atender mais pessoas na rua. Vou participar de feiras fixas, né, em breve. Também vou soltar tudo para vocês. E só tá expandindo. Tá expandindo, bastante parcerias. Lugares que, de certa forma, eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar. Mas lá no fundo eu falei, eu vou chegar, porque eu não tenho plano B. Eu só fiz esse plano e ele vai dar certo. Mas é difícil, tá? Não é sempre flores, sorrisos. Você às vezes vai chorar, você vai pensar em desistir sim. Até agora, gente, tem vezes que bate aquele desânimo, é normal, somos seres humanos. E fala, eu vou jogar tudo pro alto. E você começa a catar os caquinhos que você jogou e falou, epa, o que você tá fazendo? Se situa, descansa, você precisa descansar, então vai descansar, vai fazer uma atividade física, vai cuidar da sua mente e volta. E é isso que eu tenho feito. Aprendi muito com a Andréia, porque eu sou extremamente acelerada. E ela é calma, ela é leveza. E ela trouxe um pouquinho disso, então, quando eu tô meio assim acelerada, epa, volta e pensa, vai com calma. Muito bom. Uma coisa que eu admiro em você, já te disse isso, hoje estou dizendo aqui publicamente, é a humildade que você tem para ouvir, você pontuou isso ainda agora, e obedecer. Você tem um coração ensinável, seu coração é um coração doméstico, não é um coração rebelde, é um coração que ouve a orientação e executa. Muitas vezes sem concordar, como foi no episódio de enxugar, né? A quantidade de produtos. Eu sabia que seu coração estava quebrado. E eu senti a dor, um pouco, né? Da dor com você. Mas eu também sabia que aquilo ia te levar para um outro nível. Para uma outra etapa do seu negócio. E você, mesmo sem concordar, achando que aquilo poderia atrasar a sua evolução, seu crescimento, você confiou, acreditou que se eu estava orientando, então você devia obedecer e obedeceu. E aí, gente, não é porque ela obedeceu a mim, poderia ser qualquer uma outra pessoa, qualquer um outro mentor ali ensinando, né? Mas quando a gente está diante de alguém que tem o propósito de te ajudar a crescer, ouça essa pessoa. Às vezes a gente não cresce só porque a gente é teimoso, arrogante, desobediente. Não para escutar, a gente acha que sabe tudo, que vai dar conta de tudo, que não precisa escutar ninguém. Eu escuto muitas pessoas. Eu empreendo desde os 10 anos de idade. Um dia eu conto essa história aqui. E nessa jornada, quantas pessoas fizeram diferença na minha vida, ensinando para mim coisas importantes. E hoje eu tenho pelo menos 3 pessoas que de vez em quando eu vou lá. E isso aqui? Cara, isso aqui eu não sei. Me ajuda? Me ensina? Me orienta? Manda uma mensagem. Hoje eu estou precisando de uma palavra. Libera aí. Fala comigo. Porque a gente precisa ter pessoas a quem ouvir. E lá, como eu ali era essa pessoa, né, que estava nesse lugar de mentora de vocês, algumas alunas que já passaram por mim no Florescer não escutavam. E tá tudo bem, porque cada um também sabe do seu caminho. Sim. Quando vocês chegam ali, vocês chegam para um fim, né, para um propósito. E eu tô ali também por um propósito.
e a gente começa a caminhar juntas. Nessa caminhada, muitas coisas acontecem. Algumas vão decidir fazer o que elas acham que é certo. E tá tudo bem. Só que não alcançam o resultado que poderiam alcançar. Porque é como você disse, o básico, ele já está desenhado. O famoso arroz com feijão. É só a gente ir ali fazendo o que precisa ser feito. Às vezes a pessoa começa a empreender e para e diz que não deu certo, que o mercado era ruim, que o Brasil está uma droga, que a economia está cruel. Pode ser até que haja um pouco de verdade em tudo isso, mas Não a define. autoimplicação, ela precisa estar presente. Por que não deu certo? Em algum momento eu não fiz o que era necessário, porque se eu fizesse, daria. Quando a gente terceiriza a responsabilidade, aí não há chance de mudança, porque o errado é o outro, o erro está com o outro, eu vou mudar o que aqui? Por isso que eu gosto muito desse princípio da autorresponsabilidade, da implicação, porque isso traz para mim uma responsabilidade. Não a culpa, mas a responsabilidade. Cara, o que dá certo e o que dá errado na minha vida, a responsabilidade é minha. Sim. Eu preciso pensar, parar para observar o que é que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo. Ou o contrário, o que é que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo. Então, quando você parou ali para escutar e executar, tem isso também, né? Uhum. Tem gente que escuta, você está falando, tá concordando com tudo, sai dali, não faz nada, não vai acontecer. Porque o que caiu do céu um dia foi coisa ruim, né? Coisa boa não vai cair do céu, precisa ser construída. E aí, quando você parou para escutar e executar, você escutava e executava. Eu não me lembro de nenhuma tarefa que eu tenha passado para você e você não tenha executado, não tenha feito. Então, o resultado é esse. Você semeou e agora você está colhendo. Assim, eu sou muito grata a Deus por Ele ter colocado você e tantas outras alunas, né? Algumas já vieram aqui, outras ainda virão no meu caminho, porque eu tenho a oportunidade de ver o quanto nós humanos somos incríveis, o quanto nós somos maravilhosos e capazes de fazer coisas extraordinárias com tão pouco, né? Com o básico. E aí você olha, daqui a pouco tem uma coisa vultuosa na tua frente, uma coisa construída, uma coisa linda, porque foi fruto da sua semeadura. Então, que Deus te abençoe. Amém. Que Ele continue te dando muita saúde, vigor, força, muita coragem para você continuar caminhando. Lembrando que coragem não é ausência de medo. Coragem é com medo mesmo. É o medo andando. Eu ouvi essa frase, achei fantástica. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo andando. É você ir se respeitando, obviamente, mas não deixando o medo te paralisar. Você trava essa batalha, né? Quando você está... Deixa o medo ficar assustado com a sua ousadia. Não é? É isso aí. Quando você está diante de uma coisa nova ou de uma coisa muito grande, normal. Ficar assustada, com medo, sentir aquele frio na barriga, faz parte. É importante, inclusive, que seja assim. Porque a gente se importa, né? Agora, não deixa o medo paralisar você. Não deixa o medo paralisar você para o tanto de coisas novas que virão aí para frente. Algumas já estão aí em andamento, né? No tempo certo ela vai revelando o que é que vai chegar de novo por aí e que você não pare diante das dificuldades. Prossiga e prossiga com o coração que você tem hoje. Sim. Porque você vai crescer muito ainda. E quando a gente cresce muito, a gente é muito tentado à arrogância, né? Ao orgulho, aquele sentimento de que eu sou autossuficiente. Não somos e Jamais nunca seremos. seremos. Sempre vamos precisar do outro, sempre vamos precisar de alguém ali na caminhada com a gente. E não esqueça daqueles que passaram pela sua vida e que ainda estão passando, né? Porque eu vejo aqui algo muito grandioso mesmo chegando, né? Isso é só consequência, gente. Não é profecia, não é nada. É só consequência de uma semeadura que eu sei que ela está fazendo. Paloma caminha muito de perto comigo, né? Paloma, Jéssica, Joyce e Michele. Nós temos o Cultivar, que é um grupo de empreendedoras maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. Tem a nossa comunidade Florescer, né? Maravilhoso.
que é uma comunidade aberta para toda mulher que deseja empreender, que deseja empreender de forma sustentável, né? Sem perder saúde, sem perder o que é importante para você. Pode chamar a gente, deixa um recadinho para a gente lá no canal do YouTube ou no Instagram do podcast, é o @podeflorescer, que a gente manda o link para você entrar nesse grupo. São ferramentas que a gente tem para ajudar mulheres que desejam empreender e que têm alguma dificuldade. Ou que desejam potencializar seu negócio também, como Exatamente. foi o meu caso. Paloma está sempre de perto comigo nisso. Então, eu conheço um pouco, né? Da caminhada que ela já fez, da que ela está fazendo. E aí isso me ajuda a enxergar um panorama, assim, de ainda muito mais sucesso para você. E é isso que eu te desejo. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que ainda vão assistir esse episódio daqui a 10 anos, Sim. porque ele vai ficar lá gravado. Muito obrigada. Deixa um recado, uma palavra de motivação para o nosso público, aquela pessoa que está em casa, especialmente aquela mulher que está em casa, às vezes já tem até uma ideia excelente, mas está na gaveta. Ela não teve ainda essa iniciativa de colocar essa ideia para rodar. Deixa um recado aí. Então, vai com medo mesmo, independente do que esteja acontecendo. Os medos vão vir, as dificuldades vão vir. Isso é normal em qualquer momento que você esteja na sua empresa, começando, no meio, lá no auge. Vão vir, é normal. E não desiste, persista. É surpreendente, é batalhador, mas vale a pena em cada segundo. Seja apaixonado pelo que você faz, porque eu acho que é uma das principais coisas, você ser apaixonado pelo que você faz. Deus acima de tudo, porque sem eles não somos nada. E eu não tô falando de religião. Tenha pessoas ao seu lado que andem com você, mesmo quando sua roupa não aparentar, seu carro não aparentar, você não aparente. Isso faz total diferença. E ter pessoas ao seu lado que acreditem em você, no seu sonho, faz total diferença. E caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, que estão ali com você, mesmo no choro, na dor, vai dar certo. Muito bom isso. Eu acredito muito nisso. Napoleão Hill tem uma frase, que eu não sei se eu vou lembrar a frase toda, mas ele diz algo do tipo, quando a gente começa a andar junto, já é um começo bom. Na verdade, ele está trabalhando ali a ideia de que a gente precisa caminhar juntos. Então, se juntar a alguém, já é um começo. Quando você consegue permanecer junto, é um progresso. E se você consegue trabalhar junto com pessoas, aí é sucesso total. É mais ou menos isso que a frase diz, mas eu acho interessante a visão que ele tem de que a gente não caminha, a gente até pode caminhar sozinho, mas a gente vai alcançar muito menos, a gente vai crescer muito menos, a gente vai ser muito menos, porque a gente se constitui no outro, né? Nessa troca. Sim, e mesmo que a gente vai crescendo. Às vezes tem alguém aí que esteja assistindo a gente que não tenha ninguém, minha família não mora aqui, eu tô sozinha. Vai sozinha mesmo, no processo, no caminho, você vai encontrar pessoas que vão acreditar no seu sonho, vão estar junto com você e vai ser só felicidade pra frente. É isso. Muito obrigada mais uma vez, Paloma. Com certeza você vai voltar aqui outras vezes, trazendo mais notícias da sua jornada, sempre com o propósito de inspirar. O Pode Florescer é um podcast que tem um propósito assim, muito bem definido. A gente vem aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre saúde mental, para conhecer histórias de mulheres incríveis como você e as outras que já passaram por aqui, as que ainda virão, para inspirar, para levar esperança para as pessoas que vão ter acesso a esses episódios, né? Para mostrar para essas pessoas que se você conseguiu, se eu conseguir, elas também podem. Porque, na realidade, nós somos indivíduos únicos, né? Não existe outra Paloma no mundo, só você. Mas, assim, como espécie, somos todos iguais. Todos nós temos o que é necessário
A diferença é que uns vão exponenciar isso, né? Alguns vão estimular essas potências todas que tem e vão pegar essas potências e também as limitações para fazer coisas extraordinárias. E outros vão ficar ali naquele limbo, né? Desacreditando de si, achando que não é capaz, que não vai dar conta. Então, quando você olha aqui mulheres que vêm nessa mesa para contar as suas histórias, que são histórias reais, de evolução, de crescimento, elas falam das dificuldades e falam como elas foram vencendo essas dificuldades para estarem num nível como que Paloma está agora, de poder viver do seu próprio negócio. Isso pode te inspirar, porque se ela conseguiu, você consegue também. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora. Vai lá no canal, no sininho lá, ativa para receber as notificações. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para acompanhar o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas para estarem aqui bem perto com a gente. Vai ser sempre muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Paloma. Nada. Beijo. Que agradeço. Beijo.